Há mais de 7.000 anos, essas terras começaram a serem ocupadas por seres humanos. Um reino atemporal de luz, cor e movimento. Aqui, a humanidade encontrou harmonia e beleza ao longo dos séculos, onde uma floresta ancestral sobreviveu e lendas ainda vivem. O tempo guia os dias e noites ao ritmo das estações. Existem apenas alguns locais mágicos na Terra. Sintra é um deles. Estamos na cadeia de montanhas mais a oeste da Península Ibérica. Os romanos chamavam a serra de Mons Lunae, hoje conhecida como Monte da Lua. Tem sido transformada por reis e contada por poetas, mas sua essência se mantém selvagem e única. Terra de reis e rainhas, palácios e bosques encantados, mouros e bruxos, locais mágicos e de rituais, batalhas e forças esotéricas e sobrenaturais, onde o homem e a vida selvagem têm vivido desde os tempos imemoráveis. Aqui na Serra de Sintra, há mais de 120 anos atrás, o homem mais rico do país comprou um pedaço de terra. Seu fascínio pelo ocultismo e arte o impulsionaram a pedir ajuda de um arquiteto renomado e talentoso da época, para construir uma mansão filosofal, a Quinta da Regaleira. Os primeiros registros sobre o terreno da então conhecida Quinta da Torre são do século XVIII. Com o tempo, os proprietários mudaram desde então até ser leiloada e comprada em outubro de 1893 pelo brasileiro com pais portugueses Antônio Augusto de Carvalho Monteiro. Alguns anos depois, Augusto recusa 2 projetos para o terreno e após 5 anos desde a compra, então dá início ao projeto. Só 14 anos depois, a Quinta fica na forma como conhecemos hoje. No mundo atual, em que se afundam as crenças e a fé, dá lugar às convicções científicas. Mas alguns locais antigos nos deixaram histórias, marcas, símbolos. Os símbolos formam uma linguagem que pode nos ajudar a compreender o nosso passado. A compreensão do nosso passado determina, de fato, a nossa capacidade para compreender o presente. A Quinta tem 2 partes essenciais. O Palácio, que é a celebração da grande dimensão histórica e mítica de Portugal, e os Jardins, que é a celebração das tradições religiosas, espirituais e iniciáticas que informaram e informam muito sobre a cultura ocidental e que foram inspiradas por tradições ainda mais antigas vindas do Mediterrâneo, como religiões de mistérios em que os deuses morriam e ressuscitavam, como Osíris e Dionísio. O patamar dos deuses, que tem vários deuses da mitologia greco-romana. Uma deusa, Deméter, que a filha foi arrastada pelos mundos inferiores pelos reis dessas regiões, Hades, mas que também finalmente acabou passando uma parte do ano debaixo da terra e outra na superfície. O próprio cristianismo, que tem como representação a capela cristã, em que Cristo, depois da paixão, em 14 estações da Via Sacra, morreu, desceu ao inferno, ressuscitou e ascendeu aos céus. E as sociedades iniciáticas, rosacrucianas, templárias e maçônicas, que criaram rituais de iniciação em que os iniciados passavam simbolicamente um processo de morte e ressurreição. A monumental cenografia da obra de Manini, o Poço Iniciático. Único no mundo, com 27 metros de profundidade e a vegetação que serpenteia os círculos do poço nos mostra que os segredos estão escondidos. Do topo às profundezas. A viagem é extraordinária. Do nosso interior, nossos instintos, temores, nossas trevas, para a luz do conhecimento. Morte e descida aos infernos por um lado, ressurreição e ascensão aos céus por outro lado. São como 2 faces inversas e complementares de que a primeira é a preparação necessária para a segunda. Todas as tradições ensinaram que é preciso primeiro atingir o fundo do inferno para começar a ascensão para o mundo celeste.
Para atingir o céu, é preciso passar pelo inferno, sombra. Antônio de Carvalho tinha muito interesse nesses mundos dos mistérios e das iniciações que estão presentes na quinta, seja na forma cristã ou na sua forma pagã. Esses percursos de descida e ascensão, de morte e ressurreição simbólicos, têm uma grande universalidade na história cultural, espiritual e religiosa do Ocidente. Desde as religiões de mistérios, de raízes xamânicas, do cristianismo até a literatura antiga, chegando por fim aos rituais das fraternidades iniciáticas. O poço tem 9 círculos do início até o fim. Inspirado na obra A Divina Comédia do autor Dante. A visão horrenda que Dante tinha do inferno era idealizada como um funil subterrâneo de sofrimento. Nesse poço tinham 9 níveis, os 9 círculos do inferno, onde os pecadores eram lançados de acordo com a gravidade de seus pecados. A Divina Comédia de Dante está relacionada ao percurso pelo inferno, purgatório e paraíso. Aqui, essas 3 etapas estão relacionadas com a descida do poço, com 9 níveis, como os 9 círculos do inferno de Dante, a saída para a luz através da passagem pelo lago até chegar à clareira na floresta e a ascensão no exterior da montanha. No fim do poço, o símbolo da Rosa dos Ventos com uma cruz templária. No fim da descida, mergulhamos no labirinto de túneis imerso nas trevas, nas sombras e no desconhecido. A viagem nos ajuda a questionar: quem eu sou? De onde eu venho? E para onde eu vou? Os mundos subterrâneos estão presentes desde as mais remotas formas de cultura humana, como lugares de refúgio, mas também lugares de perdição e de morte. Está presente na tradição espiritual da humanidade desde as religiões primitivas. Dentro da gruta, somos convidados a escolher entre o caminho da esquerda e o da direita. Um dá acesso ao poço imperfeito com 15 metros. O caminho que sobe é o caminho que desce. O peregrino quer muito naturalmente ascender, mas a viagem de início deve levá-lo para baixo, para longe da luz. Peter Hawkins, professor de religião da Universidade de Boston, no seu livro sobre Dante, A Divina Comédia, Inferno e Paraíso. Só o confrontar a morte e o mal em nome do amor permite o acesso aos estados superiores. 3 dos 4 elementos da ciência da natureza estão presentes no percurso: terra, água e ar. E o fogo seria carregado pelos iniciados, assim concluindo os 4 elementos. Os lugares subterrâneos, galerias, grutas e cavernas simbolizam o feminino que dá a vida, mas também a morte, já que são os ventres geradores, e também sepulcros, ambos no seio da Mãe Terra. O percurso no fim das grutas dá acesso ao bosque, onde encontra a luz em direção aos santuários simbólicos, o pagão, a Gruta da Leda, ou o cristão, a Capela Templária. Numa citação em uma de suas obras, a ponte que permite ao herói atravessar o rio infernal, a personagem benévola e o animal guardião da ponte participam nos motivos clássicos da descida aos infernos. Aqui, por cima do lago, depois de sair da galeria subterrânea que vem do fundo do poço iniciático, uma ponte sobre o lago, com as pedras na superfície. Lago que era alimentado pelas águas que caíam de uma cascata. Águas essas que é preciso atravessar para ascender aos mundos luminosos. Um escritor nos dá uma outra versão de história iniciática. Na véspera de Sexta-feira Santa, 9 de abril de 1300, Dante sai da floresta obscura para caminhar em direção a uma montanha iluminada pelos raios de sol nascente. Mas não pôde continuar a subida porque 3 animais barravam o caminho dele. Um dos animais era o leão. Outros autores de outros países mencionam a viagem vitriol ou vitriólico, que significa a visita ao interior da Terra, sugerindo com essa denominação que sua descida fosse um símbolo de uma importante operação alquímica de dissolução ou morte, que os rosacrucianos denominavam de vitriol. Em outras palavras, dissolve é o processo de purificação, de retirar as impurezas, para conduzir a um estado mais elevado. Na quinta, existem 2 locais que celebram a junção alquímica entre a matéria e o espírito. O registro pagão, a Gruta da Leda. Dentro, o hexágono.
que é o símbolo da união dos mundos de cima e de baixo. E no registro cristão, a capela templária. Sobre o altar, vemos representada a descida do Espírito Santo. O Espírito sobre a Maria, a matriz, a matéria, para dar origem ao homem de Deus encarnado. Cristo foi representado pelos alquimistas cristãos como sendo a pedra filosofal. A capela com o triângulo delta com a cruz da Ordem de Cristo no centro, de raiz maçônica. Sendo uma capela cristã templária, não existe nenhuma figura física representando Cristo crucificado. A capela é cheia de detalhes em várias formas de manifestação de arte, contando os pedaços da história de Cristo em forma de esculturas, painéis de vitriais, trabalhos em madeira e azulejo. Um lugar para recolher orações. Algo atrai inconscientemente os turistas habituais a Sintra. Também atraíram no passado os xamãs, os druidas e os místicos. Atraídos pelos mistérios e maravilhas e locais antigos na sombra da eterna perdida Montanha da Lua. Sintra gera essa energia. A névoa que paira, a paisagem arqueológica e geográfica fazem muitos acreditarem no véu muito real entre esse mundo e outros estados do ser. Todos, desde os antigos celtas aos mouros até os cavaleiros templários e aos maçons, conheceram as energias místicas de Sintra. No registro pagão, temos como proteção de todo o jardim sagrado as estátuas de deuses da mitologia. São 9 divindades da mitologia greco-latina. Entre eles está Pan, o deus da natureza e dos bosques. Fortuna primogênia, que tinha culto numa elevação com terraços e construções que nos fazem lembrar a encosta elevada da quinta com o terraço dos mundos celestes e a entrada para os mundos subterrâneos com o poço e as galerias. Próximo às estátuas das divindades existem 4 símbolos de proteção. Só quem tem bons olhos consegue descobrir. 4 animais que se atribuem simbolicamente aos 4 elementos primordiais. A tartaruga, a água, a salamandra, o fogo, o caracol, o ar, símbolo dos antigos companheiros construtores, e o sapo, a terra. Existem vários significados para jardins como esse. Um jardim dos deuses pode ser uma forma de metáfora para passar uma visão do mundo, um sentimento, um pensamento ou até um ideal. O jardim é como uma imagem do paraíso, ou o jardim que conduz ao paraíso, uma fonte de água viva, um monte ou uma colina. Por exemplo, o Monte Meru, dos hindus, ou o Monte Olimpo, da mitologia grega, ou o Monte do Graal, da tradição mítica e ocidental, ou o Monte Abiegno, dos Rosa Cruz. Existem nos jardins sempre uma representação do centro ou do eixo do mundo. Como uma pedra sagrada sendo outra variação. A árvore sagrada no centro do paraíso também muitas vezes representa a morte, mas também o nascimento e a imortalidade. A ligação dos mundos superiores e inferiores. Aqui na quinta, esse centro do mundo está presente na elevação onde fica a abertura superior do poço iniciático, cercado por pedras. Entre os deuses, 2 urnas ou vasos que contêm alguns símbolos pagãos. A urna do jardim, com alcachofras no topo, representa a ressurreição. E o outro, o vaso anemói. Na mitologia grega, os anemóis são deuses dos ventos. As 4 direções cardeais. São 4 direções principais. O Euro, leste. O Noto, sul. Zéfiro, oeste. Bóreas, norte. Próximo ao patamar dos deuses temos a Lógia de Pisões. Na ilustração temos o tema da caça, com 2 vertentes. A captura do animal, simbolizando o domínio da natureza humana, e o lado espiritual. Ao lado, um lago com grutas misteriosas em labirinto. Construído minuciosamente para imitar o mundo natural com o sobrenatural. Como se o homem pudesse compartilhar o dom da divindade ao recriar a natureza. O lago subterrâneo é circulado por uma gruta em labirinto para nos trazer para reflexão, introspecção e mergulho no interior. Próximo à entrada da gruta, um banco escultural e com símbolos variados. O banco 515, enigma também da obra A Divina Comédia de Dante. O mensageiro aqui assume a função e forma corpórea de um galgo espanhol, raça de cachorro que era conhecida desde os romanos.
O mensageiro divino anuncia a idade do ouro da humanidade, ou conhecida pelos cristãos como Idade do Espírito Santo. Há um tempo distante, existiu uma lendária via sacra que levava os peregrinos ao alto da serra. E hoje o que restou desse percurso só existe aqui na Quinta. O azulejo da 14ª estação da via sacra, protegendo as estruturas do jardim iniciático, que é o poço, Os guardiões do limiar. os crocodilos, que na mitologia egípcia eram os guardiões dos mundos inferiores. Diante da fonte dos guardiões existe um terraço por cima de uma cisterna. De acordo com algumas tradições antigas, as torres facilitavam a descida dos deuses à terra e a subida dos homens ao céu. Ali observavam os corpos celestes. Ao subir o templo, ou o zigurate, o peregrino aproxima-se do centro do mundo e sobre o terraço superior realiza uma ruptura de nível, transcendendo o espaço profano, heterogêneo e penetrando numa terra pura. Ilíade, 1984. Antônio tinha uma paixão pelas ciências naturais e pela botânica. Mandou construir a estufa para servir como templo à Mãe Natureza, mas também como tributo ao conhecimento e aos homens da ciência por quem nutria profunda admiração. Próximo ao palácio, figuras animalescas, búzios, tritões e quimeras. Na fonte, monstro híbrido, um misto de leão e cabra. No centro, com o tritão que controla as águas, o deus Netuno, com ninfas das águas claras. Nas traseiras da capela existe uma escultura incomum, o Atanor. Em algumas palavras, ela representa um forno doméstico. Na alquimia é chamada de forno alquímico, onde o alquimista opera a obra no seu laboratório. Na sua essência, representa o conceito trinitário do mundo interior, intermédio e superior, correspondendo às 3 etapas da obra alquímica: o nigredo, o albedo e o rubredo. O palácio, a mansão filosofal com inúmeros detalhes, formas e símbolos. Um deles nos chama a atenção: Ouroboros, que da língua grega significa aquele que devora a própria cauda. Símbolo alquímico, representa a lei do retorno, energia cíclica da vida. Próximo à porta principal do palácio, um símbolo comum na maçonaria: o pelicano, alimentando suas crias com sua própria carne. A mulher representa a neta mais velha de Antônio com os restantes netos. A famosa sala de bilhar, conhecida também como Sala dos Reis. O alquimista, o laboratório e a obra. O alquimista está inserido num meio idealista. E o homem que do seu laboratório busca o Éden. Todos os textos sagrados nos mostram que na origem o homem se comunicava diretamente com o Espírito de Deus. Pela queda adâmica, ou seja, com a expulsão de Adão do paraíso, perdemos esse contato primordial. Podemos considerar a alquimia como uma metáfora da condição humana, que no seu propósito essencial procura a obtenção da pedra filosofal, ou seja, junção ou mistura, a fusão entre a matéria e o espírito. No último andar do palácio, o laboratório alquímico. Água corrente e um forno. Com 3 portas para o terraço através do laboratório, revelam-se 4 estátuas de animais alados: o lagarto, com o ovo filosofal, o morcego, a águia e o coelho. Numa citação descrevendo a visitação, o autor nos diz: a regaleira é insólita. O visitante, numa primeira visitação, se sente como um intruso. Não consegue compreender e nem amar a quinta, mas pouco a pouco, alguma coisa começa a nos atrair para um regresso. Há em todo o conjunto da propriedade algo de estranho, de mágico, porque quanto mais percorremos, mais captamos a presença do sagrado, seja ela qual for. Antônio tinha uma simpatia pelo tempo Cronos e pela morte. Então, ele mandou construir uma obra única com o objetivo de reunir em um objeto portátil tudo o que a ciência e a mecânica pudessem realizar até então. Levaram 4 anos até que Louis Leroy começasse a construir o objeto. Além dos mecanismos tradicionais de horas, minutos e segundos, também tinha os dias da semana, meses e anos. Detalhes que têm como a representação a forma do anjo da morte, com a foice, no relógio mais complicado do mundo, como foi chamado numa premiação na França em 1986. O Leroy 02 foi fabricado em Paris e permanece hoje em Besançon, na França.
O mundo subterrâneo, com sua riqueza infinita e inviolável, assombra a imaginação do homem. Esse reino misterioso raramente se revela. A caverna escura e profunda, com ruídos estranhos, inspira terror e superstição. Devemos questionar essas bocas do inferno, examinar essas cavernas onde o homem às vezes desenhou seus sonhos e suas emoções, rezar a Virgem Negra, acessível após uma longa jornada, um labirinto onde a água serpenteia e brilha na escuridão. É preciso visitar as entranhas da Mãe Terra e voltar a transfigurar